Renan, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade, vamos trocar ideia, é sempre um prazer. Perfeito, Renan. Eu primeiro gostaria que você falasse um pouco mais da sua agenda, contar um pouco da sua passagem aqui em Chapecó. Cheguei ontem em Chapecó, não conhecia a cidade, conheço Santa Catarina, aquela parte mais ao leste, né, ali, Vale do Itajaí, o litoral, mas não conhecia tanto a região oeste. Cheguei a passar uma vez de carro ali na parte fronteiriça com Pato Branco, lá pro Paraná, mas nunca vim pra cá e estou, assim, chocado no melhor sentido dos termos. Qualidade de vida muito boa, um local muito produtivo, cidades muito boas, pessoas felizes. Eu vi ontem na cidade de São Miguel do Oeste. Tem sido um aprendizado. Fiz um evento grande ontem aqui na cidade, visitei a região fronteiriça, fui entender a questão logística das estradas, gravei alguns vídeos, conversei com as pessoas e estou formando aqui minha tese sobre Santa Catarina para poder trabalhar. Todos os estados que eu vou, eu procuro procurar maneiras como o presidente da República pode ajudar a solucionar os problemas e entender se esses problemas são parte de um todo maior, né? E sim, eu percebo que o problema logístico que vocês têm em termos de estradas aqui em Santa Catarina faz parte do problema federativo brasileiro, né? O governo federal se apropria dos impostos catarinenses, muito dos impostos aqui da Greve do Oeste, mas na hora de entregar alguma coisa de volta, nada vem. E assim, obras atrasadíssimas, obras do PAC 1, em termos de estrada, é meio assustador. E dado que é uma região produtiva, que escoa a produção de agricultura, vocês tinham que ter rodovias feitas com concreto, vocês tinham que ter ferrovias, ou seja, o básico deveria ser dado e não é. E aí a gente, né, acaba abrindo essa discussão maior que a gente pode trocar ideia aqui. Perfeito. Qual que seriam, assim, as principais... você já fez algumas ponderações, né, em relação ao Oeste, mas as principais ações que desenvolveria aqui em Santa Catarina? Aqui você tem um problema logístico grande, né? Primeiro, vocês estão numa área que está distante do porto, portanto, tudo que envolva melhoria nos modais rodoviários e ferroviários melhora a vida do produtor daqui. Tá? Dois, aí em termos mais sistêmicos, a gente está falando de um lugar que tem indústria, você tem agroindústria, você tem agricultura, e aí as condições macroeconômicas brasileiras. Estou falando de dinheiro caro, que é a taxa de juros alta, eu estou falando de uma inflação que ainda é presente, ainda é aguda, eu estou falando do custo tributário muito complicado, estou falando de custos trabalhistas muito complicados, ou seja, uma inexistência de uma agenda de competitividade no Brasil. Isso interfere do ponto de vista negativo para a produção de vocês aqui. E isso faz com que a vida de vocês não seja ainda melhor, porque a vida de vocês é uma vida boa quando eu comparo com o resto do Brasil, mas ela pode ser ainda melhor. E nesse sentido, reformas macro no Estado brasileiro vão impactar vocês muito positivamente. Na verdade, vocês seriam alguns dos primeiros a sentir essas vantagens, porque é uma região produtiva, vocês já estão produzindo. Logo, se o dinheiro ficar mais barato, vai poder investir mais em mais maquinários, ampliação de empresas, as pessoas vão poder contrair dívida das mais diversas coisas, até comprar uma casa, um carro novo, um celular novo. Ou seja, a vida das pessoas consegue melhorar rápido, dado que há vamos dizer, uma bola de ferro presa na perna deles, que é o governo brasileiro. Na sua visita aqui, você também ponderou algumas coisas positivas da região, do estado. Você acha que Santa Catarina e o Oeste ele pode ser um modelo para o Brasil, assim? Eu literalmente gravei um vídeo sobre isso ontem, lá em São Miguel do Oeste. O modelo de cidades de vocês. Assim, vocês têm um modelo, e aí até faz parte da cultura de cooperativismo que vocês têm aqui. Vocês têm um modelo de pequenas propriedades e de pequenas cidades. E em ambos os casos, tanto a pequena propriedade quanto a pequena cidade são autossustentáveis. Né? Você tem as cooperativas, você tem um senso de pertencimento em uma sociedade baseada em confiança. Ou seja, as pessoas que eu vi ontem em São Miguel do Oeste, mas eu vi aqui também em Chapecó, colocam suas crianças para brincar na praça e não estão se preocupando muito se vão ser roubadas, se vai aparecer um funkeiro com uma caixa de som. Não! Ou seja, é uma sociedade previsível e confiável. É uma sociedade nesse sentido melhor. E aí, quando eu comparo com municípios das regiões mais pobres do Brasil, eu não vejo isso. Vejo lugares altamente perigosos, com as ruas abandonadas, tudo sujo. Não há um senso de pertencimento, tampouco um senso de confiança entre as pessoas. Como transplantar isso para os outros lugares? Veja, o modelo do Brasil, o modelo do Estado brasileiro, faz com que lugares bons como o Chapecó, ou como a região oeste aqui, se transformem em rios de janeiros. Né? Por que eu falo isso? Porque eu venho de São Paulo. Eu vi isso acontecer. Cidades do interior, cidades do ABC de São Paulo, perdendo a qualidade de vida que elas tinham. E a gente não pode deixar isso acontecer. A nossa tendência não tem que ser a tendência à decadência. Ela tem que ser a tendência à melhor. Então a gente tem que reverter isso, em especial nos outros lugares do Brasil onde a vida é muito ruim. Até porque são melhores lugares onde a vida é ruim, as pessoas não vão se mudar, não vão fazer favela em outros lugares. Pessoas com determinados problemas não vão ser moradores de rua em outros lugares. Você não tem essa pressão
sobre os serviços públicos nos lugares que já estão indo bem. Então, eu preciso melhorar os outros lugares até para fazer vocês pagarem menos impostos. Então, o desafio, acho que o Oeste de Santa Catarina tem que ter é defender os próprios interesses. E aí vai um cutucão na classe política local, porque vocês gostam de eleger agora, vão na moda políticos de direita que estão lá enfrentando o comunismo lá em Brasília. Cara, mas assim, não é exatamente o comunismo que não faz sua estrada funcionar. É literalmente o Pacto Federativo. O Pacto Federativo tá ali para alimentar centrão, comunista, direita, alimenta qualquer um. Tá? E ele é injusto com quem trabalha e produz. Ele tira dinheiro de uma parte do Brasil que produz e coloca onde não produz. Eu quero arrumar isso e nós precisamos arrumar isso. Qual que seria a sugestão, assim, do senhor? Primeira coisa, o Brasil inteiro reconhecer que existe um problema. Ou seja, o voto de uma pessoa num estado pequeno, ele vale mais do que em outros estados. E a participação que estados pouco produtivos têm na disputa de poder no Brasil é desproporcional. Por isso que políticos do Amapá, do Maranhão, do Acre, de Roraima mandam mais do que deveriam. 2, esses políticos que em geral são do Centrão, eles estão sempre no governo, não importa qual seja, se é governo do Lula, se é governo do Bolsonaro, se for no meu governo, eles vão todos estar querendo aderir. E lá eles vão querer cargos, emendas e grana. E eles ficam jogando a grana na sua região, não para melhorar a região deles, mas simplesmente para poder subtrair esse dinheiro, para roubar dinheiro. E eu rodei o Maranhão, cara. Eu vi tudo isso, cara. É a regra do jogo. O dinheiro chega, o dinheiro é colocado no Maranhão. O Maranhão é o estado mais beneficiado pelo Pacto Federativo. E as cidades são horrorosas, mal cuidadas, os políticos são completamente corruptos, esgoto a céu aberto, gente dividindo comida com urubu, é muito ruim. Então, como é que eu resolvo isso? Para o cara daqui, falando de maneira muito específica para o cara da região oeste de Santa Catarina. Vocês querem estrada, vocês querem ferrovia, vocês querem manter a vida de vocês funcionando, vocês querem pagar menos imposto, querem que o dinheiro não seja tão caro. Certo? Não querem que imigrante venha para cá, vocês não querem ter que sustentar isso. Beleza, eu vou resolver. Eu tenho que resolver isso lá para cima. Eu tenho que ir lá para o Maranhão e fazer as cidades do Maranhão serem altamente produtivas. Aí eles vão coletar imposto lá e a população fica lá. E aí a pessoa vai ser feliz no Maranhão e a pessoa vai ser feliz aqui. Da maneira como tá, não tá bom para ninguém. Não tá bom para ninguém. E aí você só tem uma classe política altamente picareta subtraindo o dinheiro que é coletado assim, dos familiares de vocês que estão nos ouvindo. Perfeito. Aqui na nossa região tem bastante agroindústria, né? E tem bastante nordestino, bastante pessoas que vêm daquelas regiões para cá para trabalhar e acabam ficando por aqui, acabam criando as suas famílias aqui e não querem mais voltar para lá. Sim, isso aconteceu em São Paulo também no período de industrialização. Se uma pessoa quer trabalhar e ela mora no Ceará, no Maranhão, na Bahia, ela às vezes não encontra isso na sua região. Eu tava no Maranhão, olha que coisa indecente. O Maranhão, ele aplica o maior ICMS do Brasil. Então, assim, o Estado já não é produtivo. Em vez de eles terem uma legislação e marcos regulatórios, ou mesmo alíquotas de imposto que atraíssem empresários, eles cobram impostos mais altos. Em vez de você pagar um imposto alto para trabalhar no Maranhão. As cidades estão muito mal cuidadas, é um dos 10 estados mais inseguros do Brasil, 15% de analfabetismo e o imposto é alto. Não tem nenhum sentido isso. É que eles não querem que tenha atividade produtiva. O Maranhão é a primeira experiência socialista do Brasil. Ela não precisa de nenhum esquerdista para tocar. Ela pega o centrão brasileiro e faz isso. E isso não está funcionando. Então essas pessoas que vêm trabalhar aqui, veja, elas gostariam de ter um emprego perto da casa delas. A primeira coisa que elas tentaram fazer foi arrumar um emprego lá. Sim. Elas não conseguiram e tiveram que vir para cá, ou foram para Goiás, Mato Grosso, São Paulo. Pois bem, elas não querem ficar longe dos familiares delas, elas não querem mudar a comida, os hábitos, elas têm, vamos dizer, afetos ali na região delas. Temos que ajudar essas pessoas a serem felizes onde elas vieram. E elas querem isso. Se a gente fizer a economia funcionar nesses lugares, pessoas vão se mudar para lá, inclusive. O Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará, ele fez uma política de industrialização no final dos anos 80 para os anos 90. O próprio Ciro participou um pouco disso. Sim. E, cara, deu certo em algumas cidades e as pessoas se mudaram para lá. Um monte de gaúcho foi morar lá. Então, gente, funciona, dá certo e dá para você ter fluxos migratórios para outras regiões. O que não dá para ter é sempre assim, um eterno ciclo que as pessoas saem do Nordeste e se mudam para outros lugares. E isso está há 100 anos. Há 100 anos o padrão. Sim. Isso tem que ser alterado. Perfeito. A Santa Catarina aqui, a gente tem um estado mais conservador, ele é mais bolsonarista, não é à toa que os 2 últimos governadores foram eleitos do PL, do apoio do Bolsonaro, e é mais 80% de adesão, né, ao bolsonarismo. Como que você pretende trabalhar para crescer o seu nome num estado que o bolsonarismo é tão forte? E vice-versa também, só interrompendo, também no Nordeste, onde tem bastante, o PT é bastante forte. É o que eu ia te responder. Eu tava no Maranhão, é o mesmo caso, só que sinal é invertido. O Maranhão é um dos estados que mais votou no Lula, assim como a Bahia. Aí aqui foi altamente bolsonarista. Eu vou nos 2 lugares e vou falar a verdade. Sim. Vou falar a verdade. Eu não vou recriminar as pessoas pelo voto que elas fizeram, ainda que eu diga que o voto delas estava errado. Eu não acho que nem apoiar Lula, nem apoiar Bolsonaro vai levar a gente para lugar nenhum. A gente precisa ter
propostas muito claras, e eu falo aqui, né, sendo como um cara de direita, né, se olhar nas propostas que eu tenho, são propostas à direita, mas assim, direita não significa que você tem que endossar uma pessoa, você tem que endossar um conjunto de ideias, e infelizmente, né, boa parte da galera aqui em Santa Catarina votou e deu uma carta branca pro Bolsonaro e não tá recebendo nada em troca. Uhum. Veja, os temas centrais que preocupam os catarinenses, hoje a imigração deles, não são endereçados pelas lideranças disso. O Pacto Federativo não foi resolvido. Não foram feitos os devidos investimentos em infraestrutura durante o governo Bolsonaro na região. Só que ele levava o voto. Ele levava o voto, aí manda o filho dele se candidatar aqui, aí depois manda o outro filho se candidatar aqui. Entendi, me parece que é uma relação abusiva. Eles usam a confiança que os catarinenses dão neles e depois faz o que quiser. Eu não acho isso correto. Uhum. Então, enfim, minha opinião é essa. Igual que eu falei com relação abusiva com o Lula. O Lula fica, vou pegar os votos no Maranhão, aí chega lá pros caras, os caras votam no PT, e a vida deles é uma desgraça. E terminam migrando pra São Paulo, pra cá, pro Rio. Isso não funciona. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Essa missão é inevitável.